Você precisa escutar essa mensagem. Não digo isso de forma casual. Não digo isso como se fosse apenas mais um vídeo, mais uma fala que se perde em meio a tantas vozes que competem pela sua atenção. Digo porque há algo maior em movimento aqui. Digo porque você foi conduzido até este momento, e no fundo sabe que nada disso é por acaso. Quando a vida quer falar com você, ela não precisa gritar. Ela apenas sussurra. E quem aprende a ouvir esse sussurro nunca mais volta a ser o mesmo. Talvez você tenha sentido uma inquietação nos últimos dias. Talvez tenha percebido sinais sutis, pequenas sincronicidades, coisas que parecem coincidência, mas que, se você olhar com mais calma, revelam um chamado. Tudo isso faz parte. É a forma que o universo tem de lembrar você de que existe algo além da superfície, além da rotina, além daquilo que parece óbvio. A vida está constantemente tentando acordar você, mas só quem se permite escutar consegue reconhecer. O que você precisa ouvir agora não é uma novidade. Não é uma informação inédita. É algo que você já sabe, mas que foi encoberto pelo excesso de barulho externo. A correria, as expectativas, os medos, as vozes que disseram a você o que deveria ou não deveria ser, tudo isso foi afastando você de si mesmo. Essa mensagem, portanto, não é para te ensinar algo novo, mas para recordar o que sua alma já conhece. Muitas vezes, esquecemos o essencial porque estamos hipnotizados pelo acessório. Corremos atrás de conquistas, acreditamos que a felicidade está no próximo passo, na próxima meta, no próximo reconhecimento. Mas a espiritualidade real, aquela que não se veste de dogmas, aquela que não precisa de máscaras, não está no amanhã. Está aqui, no agora. Eckhart Tolle chama esse estado de presença. Ele nos lembra que o presente não é apenas um instante entre passado e futuro, mas a própria vida acontecendo. E aqui está uma das maiores verdades espirituais: a vida não acontece fora de você. A vida acontece em você. Você não é um espectador distante, assistindo aos acontecimentos se desenrolarem sem poder intervir. Você é o centro da experiência. É o campo de consciência onde tudo acontece. É o ponto a partir do qual a realidade se organiza. Neville Goddard dizia que a consciência é a única realidade, e essa frase carrega uma profundidade que poucos têm coragem de explorar. Se você começa a perceber que a vida responde ao que você é, e não apenas ao que você faz, algo muda. Você entende que não adianta apenas lutar, se esforçar, se desgastar tentando controlar tudo. O que realmente move a sua vida não é o esforço externo, mas a qualidade interna da sua consciência. Não é sobre correr desesperadamente atrás do que você deseja. É sobre alinhar-se ao que já existe dentro de você. Pense nisso. Quantas vezes você acreditou que precisava se tornar algo para ser feliz? Quantas vezes você adiou a paz, esperando que viesse depois de conquistar algo? Essa é a armadilha que prende quase todos. E, ainda assim, você sente que há algo errado nesse caminho. Porque, por mais que conquiste, a sensação de vazio sempre volta. É por isso que Rumi dizia que você não é uma gota no oceano, mas o oceano inteiro em uma gota. Porque tudo o que você procura fora já existe em você. Essa mensagem é simples, mas não é fácil. Porque a mente não gosta de simplicidade. A mente gosta de complicar, gosta de acreditar que é preciso sofrer, batalhar, conquistar degrau por degrau. A mente acredita que só merece quando prova seu valor. Mas o coração sabe que não é assim. O coração sabe que a vida não é uma corrida, mas um fluxo. O coração sabe que a espiritualidade não é sobre esforço, mas sobre entrega. Entrega não é desistir. Entrega é confiar. É abrir mão da necessidade de controlar todos os detalhes e descansar no reconhecimento de que existe uma inteligência maior sustentando cada passo. Lao Tse dizia que quando você solta, tudo se alinha. E é exatamente isso. Quando você solta, não perde. Quando você solta, encontra. Porque soltar não é abrir mão da vida, é abrir espaço para que a vida aconteça de forma plena. Você precisa escutar isso. Não existe atraso em sua jornada. Não existe erro que tenha tirado você do caminho. O que existe é aprendizado. O que existe é movimento. Tudo o que aconteceu até aqui foi necessário para trazer você até este momento.
E agora, neste instante, há uma nova possibilidade se abrindo. Você não precisa mais carregar as velhas histórias que te pesam. Não precisa mais se definir pelo passado. Você pode escolher, aqui e agora, um novo estado de ser. E o que significa escolher um novo estado de ser? Significa perceber que você não é prisioneiro de circunstâncias. Que você não precisa esperar que o mundo mude para então mudar. Significa reconhecer que a realidade que você vive é reflexo do que você sustenta internamente. Quando muda dentro, tudo muda fora. Neville Goddard dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e continue nele até que ele se torne fato. Essa frase, quando realmente compreendida, tem o poder de transformar completamente sua vida. Porque ela aponta para a essência da manifestação. Não é a mente que cria, é o estado de consciência. E o estado de consciência é definido não pelo que você pensa esporadicamente, mas pelo que você sente como verdadeiro no silêncio do coração. E aqui está o detalhe: você não precisa forçar esse estado. Não é sobre repetir mecanicamente frases, não é sobre fingir algo que não acredita. É sobre descansar na lembrança de que já é completo. Quando você entende isso, o esforço cessa. Porque você já não está tentando se tornar. Você apenas permite ser. O grande mestre indiano Ramana Maharshi dizia que a pergunta mais importante que você pode fazer é: quem sou eu? Não no sentido superficial, de identidade, nome, profissão, papéis sociais. Mas no sentido mais profundo. Quem é você antes do nome? Quem é você antes das histórias? Quem é você antes das crenças que disseram quem você deveria ser? A resposta não é algo que pode ser traduzido em palavras. A resposta é experiência direta. Quando você mergulha nesse silêncio, percebe que tudo o que acreditava ser sólido se dissolve. E o que permanece é a pura consciência, ilimitada, intocada. Esse é o verdadeiro eu. Esse é o eu que nunca nasceu e nunca morre. Você precisa escutar essa mensagem porque, em algum nível, já está pronto para ouvi-la. Se não estivesse, não estaria aqui agora. Não se trata de acaso, não se trata de sorte. Se trata de alinhamento. O universo trouxe você até este ponto porque é o momento de despertar algo que já existe dentro de você. E esse despertar não acontece de forma dramática. Não é um espetáculo. É sutil. É silencioso. É como a aurora que surge devagar, iluminando sem pressa. É como o florescer de uma árvore que não faz barulho, mas transforma todo o ambiente ao redor. Esse despertar já começou em você. Agora só precisa permitir que ele se expanda. Permitir significa não resistir. Significa parar de lutar contra a vida. Significa confiar que mesmo as dores têm um propósito. Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então não fuja da ferida. Não fuja do que incomoda. Observe. Aceite. Permita que a luz entre. A espiritualidade não é sobre negar a experiência humana. Não é sobre fingir que não existe dor, que não existem desafios. É sobre atravessá-los com consciência. É sobre não se perder no sofrimento, mas reconhecer que mesmo no sofrimento há um convite. Tudo o que acontece é uma oportunidade de voltar para si mesmo. Escute, a vida não quer te punir. A vida quer te acordar. A vida quer que você perceba o que sempre esteve aí. E, quando você percebe, o peso se dissolve. Porque não importa o que aconteça fora, há sempre um lugar dentro de você que permanece intocado. Esse lugar é a presença. Esse lugar é o silêncio. Esse lugar é o que você realmente é. Agora, eu quero que você imagine por um instante como seria viver a partir desse lugar. Imagine acordar todos os dias sem carregar a ansiedade de ter que provar algo. Imagine se relacionar com as pessoas sem medo de perder, porque sabe que nada real pode ser perdido. Imagine caminhar no mundo com a certeza de que tudo conspira a favor do seu despertar. Isso não é fantasia. Isso é real. Isso é possível. Isso é o que já existe dentro de você, esperando apenas para ser reconhecido. E eu insisto, você não está ouvindo isso por acaso. Essa mensagem é para você. É o chamado da sua própria alma.
É a confirmação de algo que você já sentia, mas que talvez não tivesse coragem de assumir. É o empurrão que faltava para confiar mais em si mesmo. Permita que essas palavras penetrem fundo. Não no nível racional, mas no nível do coração. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa sentir. E, se sentir, permita que esse sentir guie seus passos daqui em diante. Porque, no final, a espiritualidade não é sobre acumular conhecimento. É sobre transformação. Não é sobre decorar ensinamentos. É sobre vivê-los. E viver é simples. Viver é agora. Esse é o convite da vida para você hoje. Escute. Permita. Confie. Agora, antes de terminar, eu quero que você faça algo simples. Feche os olhos, se puder. Respire fundo 3 vezes. E diga em silêncio para si mesmo: eu confio. Apenas isso. Eu confio. Sinta como essa frase muda a sua energia. Como traz paz. Como dissolve o peso. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa confiar. Porque a vida já sabe. Essa é a mensagem. É simples, mas é suficiente. Você precisava ouvir isso hoje. Essa mensagem não termina aqui. Ela continua dentro de você. E cada vez que você silenciar, cada vez que parar para sentir, você vai lembrar. Porque o que é verdadeiro nunca se perde. E eu quero te pedir algo: não deixe que essa mensagem se apague. Não permita que a rotina apague o que você sentiu agora. Cultive isso. Retorne a isso. E compartilhe isso. Porque quando você compartilha, não perde, expande. Se essa mensagem tocou seu coração, se ela trouxe clareza ou paz, compartilhe com alguém que você ama. Talvez essa pessoa também precise de um lembrete. Talvez essa pessoa também esteja esperando um sinal. E você pode ser o canal desse sinal. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, participe dessa jornada. Não porque eu preciso disso, mas porque você precisa manter viva a chama que começou a arder dentro de você agora. Você precisava escutar essa mensagem. Agora que escutou, ela é sua.